Salve, salve, torcida! A gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o executivo da 777 Partners, Juan Ciniegas, falou aí a respeito do estádio de São Januário. Será que vem por aí um novo estádio do Vasco? Ele falou que São Januário é pequeno. Vamos falar também aqui da situação de reforço. Lucas Moura, que história é essa? Também vamos falar aqui do Matias Rojas, grande sonho aí do torcedor vascaíno para vir ser o camisa 10 do Vasco nesse ano. Vamos explicar essas duas situações, o que há de verdade, o que há de especulação nesses assuntos. Também vamos falar de um ranking bem polêmico aí que surgiu sobre as maiores torcidas aqui no Brasil. O Vasco tá atrás de time aí que não tem o número de torcida que o Vasco tem não, hein, cara? Fiquem até o final, muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Mas antes já vai deixando o like, se inscreve no nosso canal e se você não tá inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados do nosso canal Vamos Vasco. Vai lá também no meu canal Expresso Vasco, sempre trazendo conteúdo novo lá no nosso canal. Se inscreve lá, tem um vídeo muito bacana. Inclusive eu falei do Lucas Moura e do Ibrahimovic, cara. Será que esses caras vão pintar no Vasco? Vai lá no nosso canal Expresso Vasco, dá uma moral, se inscreve lá. O link tá aqui na descrição. Agradecer a galera que se inscreveu lá, que tá assistindo nossos vídeos. Bom, pessoal, em uma pesquisa feita aí pela CNN, a Rádio Itatiaia e também a Quest trouxeram aí números das maiores torcidas do Brasil. E segundo a pesquisa, eles colocaram o Vasco na sexta colocação, com 4% aí de torcedores aqui no Brasil. Um fato aí que deixou o torcedor bastante irritado é que o Vasco está, além de estar na sexta posição, é que está atrás de Atlético Mineiro, Cruzeiro e São Paulo, cara. Times que claramente têm menos torcedores do que o Vasco. É um ranking bastante duvidoso, na minha opinião, até porque, de acordo com os dados, foram feitas aí 6.500 entrevistas aí com pessoas, com torcedores. Um critério aí que eu não consigo entender. Infelizmente já tem algum tempo que a mídia vem tratando o Vasco como um time pequeno, né? Essa é a grande realidade, né? Os caras não tratam o Vasco da grandeza que o Vasco tem, né? Não falam absolutamente nada, não cobram veementemente o Vasco como a gente vê em outros clubes, né? Você vê aí comentarista na televisão morrendo porque o seu time perde algum jogo e o Vasco, quando perde, é totalmente normal pra todo mundo, né, cara? O Vasco não tem espaço nenhum na mídia, cara. Essa é a grande verdade, né? Você não vê de hora em hora os caras falando do Vasco, né? Como, por exemplo, é a Mulambada, Palmeiras, Corinthians, o próprio São Paulo, né? Vários outros clubes aí que tem aí mais relevância na mídia do que o próprio Vasco, né? Obviamente todos esses meios aí querem realmente tratar o Vasco como um time pequeno, um time do nível do Botafogo, do nível do Bahia, do nível do Atlético Paranaense ou até mesmo inferior ao Atlético Paranaense. É isso que a gente está vendo hoje, né? Dessa maneira que a mídia trata o Vasco hoje, né? Infelizmente, para essa mídia suja, essa é a realidade do Vasco, mas para nós, torcedores vascaínos, é totalmente diferente. O Vasco, sem dúvida nenhuma, tem a terceira maior torcida do Brasil, no mínimo. E para você aí, torcedor, o que você acha desse ranking aí? Esse ranking bem duvidoso, né? Pra gente não falar outra coisa aqui, né? Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião. Bom, e por falar em torcida, cara, até um dirigente executivo da 777 Partners falou aí sobre o torcedor vascaíno. Ele mesmo sabe que a torcida do Vasco é gigantesca. Em entrevista ao podcast La Prévia, ele falou que o estádio de São Januário é pequeno para um clube gigante como o Vasco. Abre aspas aí para o colombiano executivo da empresa norte-americana, dona aí do futebol do Vasco, né? O nosso estádio no Brasil, São Januário, é um estádio pequeno para um clube gigante como o Vasco. Muita gente fica do lado de fora e não tem tamanho para atrair comercialmente o que o Vasco pode atrair. Fecha aspas aí para o Juan Ciniegas, diretor executivo da 777 Partners. E com certeza ele tem razão, né, cara? O estádio de São Januário não cabe o torcedor vascaíno. Tem muito torcedor que não mora no Rio de Janeiro, que quando vai ao Rio não consegue comprar ingresso, porque o torcedor do Rio de Janeiro já esgotou totalmente os ingressos para os jogos do Vasco, né? E após essas declarações aí, vários torcedores do Vasco ficaram aí com a pulga atrás da orelha e se perguntando, né, velho? Será que vai sair um estádio novo? Será que eles vão ampliar São Januário? A ideia da 777 Partners nesse primeiro momento é gerir o Maracanã, só que infelizmente aquele governador mulambo tá ferrando a vida do Vasco, não tá facilitando absolutamente nada pro Vasco conseguir a licitação do Maracanã. O Vasco tem ao seu lado parceiros gigantescos que Flamengo e Fluminense nunca iriam conseguir, que é a W Torre e também a Legend, empresas gigantescas nesse ramo aí. Com certeza o clubismo do governador do Rio de Janeiro vem emperrando com que o Vasco consiga essa licitação e tenha direito de mandar e desmandar jogos no Maracanã quando ele bem entender, porque o Maracanã é do Vasco. Esses caras acham que o Maracanã é da mulambada, né? Eles nem acham que é do Fluminense, eles estão somente usando o Fluminense
mas eles acham que o Maracanã é do Flamengo, cara. Não é assim. O Flamengo nem estádio tem, meu amigo. Nunca teve estádio, porque os caras vivem mamando na teta aí do governo, achando que o Maracanã é do Flamengo e por isso que eles não constroem estádio, velho. Na minha opinião, o Vasco tem que tomar todas as medidas cabíveis, que já vem tomando, né, pra tentar tomar o Maracanã e o Maracanã, enfim, ser somente do Vasco, o Vasco administrar da maneira que ele bem entender, o maior estádio do mundo. Deixa aí nos comentários aí, torcedor, se você concorda com o Juan Ciniegas ou se você acha que São Januário tá de bom tamanho, que aquele tamanho ali tá ótimo e que o Vasco tem que jogar somente em São Januário e esquecer a história de Maracanã. No final da semana passada surgiu uma grande especulação aí envolvendo o nome do Lucas Moura no Vasco, né? Tudo porque o nosso ídolo Edmundo meio que cavou a contratação desse jogador aí por parte do Vasco, né? Ele disse que seria um bom nome aí pro Vasco contratar no meio do ano para ser esse cara, né? Ser a cereja do bolo que tanto falam por aí. Porém, até o momento não existe nenhuma possibilidade do Lucas Moura ser contratado pelo Vasco, até porque o jogador não recebeu nenhuma proposta do Vasco e ele já confirmou que deseja seguir no futebol europeu. Jogador que vai sair do Tottenham, não terá o seu contrato renovado com o clube inglês. E mesmo com 30 anos, ele acredita que tem muita lenha para queimar ainda no futebol europeu e que não deseja retornar ao Brasil nesse momento. Portanto, aí, na minha opinião, o Lucas Moura, esse assunto, cara, tá totalmente descartado. Seria, lógico, um ótimo nome, uma ótima contratação, mas não vejo sentido algum que o Vasco vai fazer esse investimento. De acordo com o jornalista aí, Fábio Azevedo, o Vasco só fará uma grande contratação no meio do ano. Agora o Vasco tem até o dia 20 para contratar reforços aí para o Campeonato Brasileiro, reforços que estão jogando aqui no futebol brasileiro, que estão aqui em território nacional, porém o Vasco não irá fazer alto investimento para trazer esse jogador agora nessa janela. Está aguardando aí a janela de transferências no meio do ano para tentar trazer jogadores que estão atuando na Europa ou talvez aí no mercado sul-americano, como é o caso do Matias Rojas, jogador que é um grande desejo aí do torcedor vascaíno, jogador que foi muito especulado no Vasco aí nos últimos dias e também nas últimas semanas, é o meia do Racing, de 27 anos, é um dos grandes destaques aqui no futebol na América do Sul e marcou um gol antológico aí na estreia do Racing na Libertadores, né? O jogador está em final de contrato com o seu clube lá na Argentina e seu salário está entre R$200 mil por mês, mas se o Vasco quiser contratar o atleta vai ter que disputar ele com o Botafogo, que hoje é o grande interessado nessa contratação. Grêmio, Atlético Mineiro e Internacional já demonstraram interesse nesse jogador, além, claro, do próprio Vasco. Quem sabe aí podemos tentar contratar o jogador, que seria uma ótima contratação, na minha opinião. Mas para o Vasco fechar com ele, vai ter que contratar agora, para ele chegar no meio do ano. Se deixar para contratar no meio do ano, obviamente ele já vai ter fechado com um novo clube, que é um jogador que tem muito talento e tem mercado aí muito grande aqui na América do Sul. Outro nome que foi especulado no Vasco nos últimos dias foi o do atacante Matheus Gonçalves, né? Inclusive o jogador não foi relacionado ontem para o jogo do América Mineira, final do Campeonato Mineiro contra o Atlético Mineiro. E devido a ele não ter sido relacionado, causou um grande alvoroço aí, dizendo que ele estava fechado com o Vasco, que ele poderia ser novo jogador do Vasco ou até mesmo ir para um outro clube. Porém, essa informação não procede, já que ele não foi relacionado por isso. Foi por opção do treinador Wagner Mancini, técnico do América Mineiro, que não quis relacionar o jogador para a final do Campeonato Mineiro, né? Por aí você vê, né? Se o cara não serve para o América Mineiro, se quer relacionado para o banco de reservas, qual o sentido do Vasco contratar o Matheus Gonçalves, né? Infelizmente é o que rola por aí, né? Que o Vasco vai contratar inúmeros jogadores e, claro, a gente sabe que a maioria deles não virá para o Vasco, a maioria deles não será contratado, até porque não é o perfil que o Vasco está buscando no mercado aí, né? Deixa aí nos comentários se te agrada esses nomes aí que a gente falou. Lucas Moura, se você acredita nessa possibilidade, eu particularmente não acredito que isso vai acontecer. Paraguai e Matias Rojas, você acredita nisso? Eu não acredito, porque se o Vasco quisesse contratar ele, já tinha contratado. O Vasco não fez nenhum esforço para contratar esse jogador e o Matheus Gonçalves, na minha opinião, está totalmente descartado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço, saudação vascaína a todos. É nóis!